Boa tarde, amigos. Bem-vindos ao nosso canal Astrologia Elementar, tendo patrocínio sempre de Porto Ferreira e São Pedro. Desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Astrologia Elementar, aula número 62. Estamos falando sobre o eixo nodal, os nodos lunares, 13ª aula. Temos a convidada habitual, Maria Gabriela. Oi, Gabi, tudo bem? Tudo bem? Legal. O tema de hoje é o eixo nodal Libra-Áries. O nó do sul, a cauda de dragão em Libra e a cabeça de dragão em Áries. Nós podemos já, de largada, advertir que quem tem essa posição nodal renasce com uma reduzida margem de livre-arbítrio no quesito escolher seus parceiros, seus amigos, principalmente sócios ou até matrimônio. Tudo aquilo que envolve uma ligação bem íntima, onde você tem que se dividir ou dividir parte de si com o outro. Normalmente, essas escolhas são equivocadas, nubladas ou até cegas. Há um índice de cegueira. E a gente costuma dizer que pessoa que escolhe mal seus parceiros tem o dedo podre. Você chegaria a afirmar uma coisa tão pesada assim, Maria Gabriela? Eu acredito que sim. Eu acredito na teoria do dedo podre, né? Principalmente quando se trata de casamentos e relacionamentos amorosos. É importante a gente perceber que a casa 7, que é essa casa que é regida por Libra, tem essa particularidade quando tem Saturno visitando ali ou quando tem a própria cauda, né? Existe uma impossibilidade da relação. E isso acontece por diversos motivos, né? Um deles é o próprio egoísmo e a indisponibilidade para se relacionar e se responsabilizar. Normalmente as pessoas só estão com o outro enquanto está tudo gostosinho, né? E enquanto a paixão ainda está exercendo o seu poder na relação. Depois que isso acaba, o que sobra? E aí a gente tem as grandes decepções. Normalmente essa cauda, ela convida a pessoa a ter decepções. Nós inclusive temos uma aula no canal sobre Saturno em Libra, que pode ser revisitada para aumentar aí o arcabouço de conhecimento nesse assunto. O signo anterior a Libra é Virgem. Sim. Que é a capacidade de pensar no outro e servi-lo segundo as necessidades do outro. Sim. E o signo seguinte a Libra é Escorpião. A imagem normalmente associada a Escorpião ou é águia ou é fênix. Você acredita que a dica astrológica que nós recebemos dessa composição do zodíaco é que, se você não tiver a capacidade de se reciclar, de renascer da fênix, na verdade nenhum relacionamento vinga? Sim. Virgem convida ao autossacrifício, né? Ao sacrifício. E o casamento, normalmente, ele tem que ter essa história, né? É você sacrificar-se a si próprio em favor do outro, para que o outro seja. E quando você faz isso na casa 7, você pode alcançar uma casa 8 e se tornar uma fênix. Na verdade, a Libra, a casa 7, entre a casa 6 e a casa 8, é uma interzona, né? É uma zona de transferência desse autossacrifício para essa autorregeneração ou essa nova regeneração, nova geração de si próprio. Você só faz isso a partir do outro. Legal, né? O outro, de certa forma, é o combustível da usina transformadora. Exatamente, né? Paulo diz que a gente vê tudo por espelho, obscuramente. Então, a gente não sabe quem a gente é. A gente só sabe quem a gente é pela lente do outro. Legal. Há necessidade do testemunho do outro. A necessidade desse testemunho. E você acha que quem tem a cauda em Libra tem uma certa dificuldade de, já que ele projeta muito, de receber bem esse testemunho do outro? Ele pode ser decepcionado por essa relação, ou ele pode ser causa da decepção, depende muito do lugar evolutivo que esse ser se encontra,
né? Muitas vezes ele já tem essa capacidade de autossacrifício da casa 6, de virgem, mas quando ele chega na casa 7, ele é frustrado por um outro egoísta, né? Ou ele mesmo causa essa frustração, ou ele se nega ao autossacrifício. Depende muito do lugar evolutivo que esse ser se encontra. Para a espiritualidade é melhor a gente se prejudicar do que a gente causar o dano. Verdade. A evolução espiritual genuína, ela envolve sempre um sacrifício da sua natureza para abrir espaço para o florescimento da natureza alheia, né? É regar o jardim do outro. Exatamente. Não querer a chuva só para você. Exato. Existem duas leis que parecem que não combinam. Uma diz que semelhante atrai semelhante. E outra diz que os opostos se atraem. Como é que eu posso conjuminar essas duas ideias? Os opostos se atraem. E os semelhantes também. E os semelhantes também. Eu acho que tudo depende do lugar evolutivo da onde se fala, né? A gente sabe que os dispostos sempre vão alcançar um lugar de crescimento. Aqueles que estão dispostos. Então, esse negócio de os opostos se atraem, mas com o tempo o que acontece? Eles vão se repelir. Agora, os dispostos podem... Bonito, né? Você tem que estarem transformar o oposto em disposto. disposto. Eu vejo isso. Legal, bonito. Porque, veja, eu medito sobre essas questões que eu acho maravilhosas e, às vezes, você olha para uma pessoa e reconhece uma profunda semelhança nela e leva para casa. Porque o nosso amor é narcísico, você quer amar algo que é que nem você. Quando você chega em casa e desembrulha, é o oposto que se manifesta. Então, na verdade, semelhante atrai semelhante e os opostos se atraem são a mesma coisa, só que com faces opostas, com faces diferentes. Verdade. Então, o que aparenta ser escolha para quem tem a cauda em Libra é, na verdade, coação de forças subterrâneas, de forças subjacentes. Então, a realidade apresenta um panorama para ela, ela acredita que esse panorama é a expressão mesma da realidade, mas ela não consegue perceber os fios ocultos que estão induzindo-a a determinada escolha. Então ela acha que escolheu, mas ela foi pressionada por uma realidade invisível a ir naquela direção. Que coisa, hein, Maria Gabriela? Exato. Olhando o mandala astrológico, então nós temos a posição da cauda em Libra, a cabeça em Áries. Cauda em Libra, cabeça em Áries. O indivíduo que nasce com essa configuração tem que fazer esse caminho. Despejar o conteúdo da cauda, que é um charrinho, na cabeça. Vamos para as cabeças. Mas aí que está o desafio. A coisa não é fácil. Esse eixo nodal, todos os eixos nodais, são cheios de ciladas e desafios. Quais são alguns desafios evidentes nesse eixo? Primeiro, para a cauda em Libra, manter-se focado sem perder-se no outro. Em que medida a opinião do outro gera um impacto tal na minha alma que muda meu rumo? Mais ou menos eu cambaleio, dependendo do que vem de fora. E outra, será que eu consigo realmente identificar as minhas verdadeiras motivações? Ou aquilo que eu acho que é minha motivação, eu peguei emprestado de alguém? Nossa, profundo e complicado mesmo. Essa questão do eu e do outro, quando recebe essa invertida, né? Nossa, é muito difícil. Como você pode se relacionar com outro se você não sabe quem você é também, né? Pois é. Quando você vai descobrir, através do outro, você está na iminência da falência da relação. Então há uma irresistível inclinação para ser colonizado pelas circunstâncias. Então,
há um tipo de permeabilidade nessa pessoa que ela quer ser receptiva, ela tem necessidade de amor, de companheirismo, mas ela deixa entrar através dos poros da alma muita coisa que não presta. Precisa aprender a fechar, às vezes até trancar, algumas portas e algumas janelas. Sim. E pode ser também arrastado pelas correntezas exteriores. Então, quem tem a cauda em Libra, ou muitos planetas em Libra, tem esse problema. Ela começa a frequentar um grupo ou conviver com uma certa pessoa, ela vai adquirindo as idiosincrasias, o comportamento, o temperamento das pessoas que a rodeiam, se afastando do seu próprio centro. Que loucura, né? É como se ela fizesse um mimetismo com o outro, ou com o ambiente. É uma espécie de camaleão também. E distanciar-se, então, do seu próprio centro, que é o seu próprio self, e fragmentar-se no exterior. Se despedaçar, ficar, de certa forma, dividido entre muitas situações e muitas pessoas. Por exemplo, quem tem a cauda em Libra pode ter a péssima, a horrorosa mania de querer agradar a todos. E aí, Gabi? Querer agradar a todos parece ser uma qualidade, não parece? Parece a pessoa boazinha, né? A pessoa boazinha. E aí, isso custa, né? O bem bolado, ele custa. Você vai fazendo bem bolado aqui, bem bolado ali, negocia aqui, negocia ali. Quando você vê, você tem que pagar um preço muito alto por isso. Porque a gente passa a ser permissivo com aquilo que não deveria ser e nós traímos nosso eu superior. Ou traímos o Cristo, ou alimentamos o Judas dentro da gente, ou deixamos de ser a gente mesmo. Até onde o autossacrifício de virgem, para a gente ser encaminhado para a casa 7, é algo que você deve fazer, mas sem comprometer o seu ego. Ego aqui com letra maiúscula, que é o espírito. Pela nomenclatura Rosa Cruz, ego são os 3 espíritos. O tríplice espírito, né? Perfeito. Então, até onde esse autossacrifício rola? É isso aí. Isso não tem resposta, cada um sabe de si. Mas para quem tem a cauda em Libra é muito difícil discernir. Aonde termina a permeabilidade e aonde começa a permissividade. Então, mesclar-se e promiscuir-se, confundindo-se com tudo aquilo que não é si mesmo, tudo aquilo que é alheio a si mesmo. Você chega um momento que você já não sabe mais. O seu campo de influências externas entrou de tal maneira, avançou e invadiu de tal maneira a sua natureza, que chega uma hora que você não sabe mais separar o joio do trigo. Eu vejo que aquela slide que você colocou da fragmentação, ele diz a resposta disso. Quando você se autossacrifica, mas você continua sendo o seu ego, beleza. Quando você passa a ser um ser fragmentado e que não consegue juntar mais a tua vontade, você já está na falência. Legal. Desse ego. Eu acho que é essa a indicação, é a fragmentação. Quando você não consegue mais juntar a vontade. Porque nós somos seres voluntariosos, né? Nós precisamos ter a vontade intacta. A vontade é o exercício do espírito. Quando você não consegue mais fazer essa junção para agir conforme a tua vontade, você já está perdido. Você já se perdeu, ou já se dissolveu no outro. Caramba. Foi capturado pelo outro. Uhum. Ou pelos outros. Uhum. Então, olha, o que a Maria Gabriela está falando é esse slide. Os riscos de pulverizar a própria identidade. E depois desse episódio terrível, de você dissolver-se na realidade, vem a questão, no final de tudo que eu estou vivendo, quem eu sou? O teu ser. Você está perguntando sobre o ser.
E em outra oitava, quem sou eu? O meu eu, a minha identidade. O meu ser e a minha identidade podem ficar profundamente comprometidos com a cauda em Libra. É isso, Gabi? Perfeito, pode mesmo. É um grande risco. Não só quem tem cauda em Libra, mas quem tem Saturno em Libra, quem tem muitos planetas em Libra, ascendente Libra, tende a se perder no outro, a se dissolver no outro. Muito obrigado. Bom retorno para você. Obrigada a vocês. Olá, doutora Cristiana Alonso. Olá, Oswaldo Turriani. Que bom aqui de novo, batendo bola, né? Sim. Trocando conhecimento astrológico, experiência pessoal com os amáveis amigos que nos acompanham. Amigos que caminham para a era de Aquário com esse fundamental, indispensável conhecimento de astrologia. Entrar na era de Aquário sem conhecimento de astrologia é bater a cara na porta. Então, doutora, eu fiquei sabendo pelas más línguas que a senhora tem cauda em Libra. Isso é permitido? Revelar a cauda uns Tem dos muito outros? fofoqueiro aqui, é impressionante. Muito. Olha. E denunciaram a sua pessoa, que é, então, portadora do nó do sul da cauda de dragão em Libra. E quem tem essa cauda tem essa missão quase impossível de encontrar a si mesmo. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, doutora. Você quer tornar todo mundo feliz? Gostaria. Gostaria ou quer? Quero. Você quer tornar todo mundo feliz. Nesse seu empenho, nessa sua disposição, nessa tua tonalidade afetiva de se esforçar para que o outro seja feliz, você não pode se perder nesse caminho em direção ao outro e esquecer como é que volta para casa? Olha, já aconteceu bastante, mas hoje em dia eu não vejo que é um risco de me perder, porque graças a Deus encontrei um norte espiritual para a vida. Mas há um risco de passar mal. Às vezes eu me envolvo tanto, entro tanto nas questões dos outros, quando encontro alguém com problema, pessoas queridas assim com problemas, que me faz mal fisicamente. Esse me perder-se no outro, acabo absorvendo as questões e sofro junto. Chega a tirar seu sono? Chega a tirar sono, às vezes dá enxaqueca, às vezes vomito. Normalmente quando vomita passa. Você põe para fora. Acabo pondo assim, mas normalmente, involuntariamente, não é uma coisa planejada, não. Tá. A alienação sobre as profundas contradições inerentes aos agrupamentos humanos, ou seja, a alienação política, conduz a vínculos nocivos à saúde. Então, quem tem a cauda em Libra tem uma visão poliana do mundo e da política. E isso é péssimo, porque, segundo o próprio Platão, quem se afasta da política permite que as piores pessoas governem a sua vida. Então, a falta de visão crítica do signo anterior, Virgem, e a falta de empenho em entender como as relações sociais, as forças de controle, as forças de soberania da composição de uma estrutura tribal social operam, faz com que essa pessoa seja ingênua. E a ingenuidade não é nenhuma qualidade, segundo a filosofia Rosa Cruz. Pelo contrário, a ingenuidade é um defeito, é uma falta de maturidade. Olhando para a sua vida lá para trás, as suas décadas anteriores até estar aqui, de que maneira essa falta de consciência do que é uma estrutura social, do que é a pirâmide social, de como funciona a cadeia alimentar dentro da sociedade capitalista, de que maneira essa alienação te conduziu a experiências desastrosas nas suas relações? Conduziu a bastante experiência desastrosa de sociedade, de relação com funcionários, de cônjuges, enfim.
Mas o que eu vejo é que existe aquela corrente de arrastamento que você falou. E quando você se coloca dentro de um contexto histórico, você fica menos sujeito a essa corrente de arrastamento, porque você não tem uma visão idealizada do outro. Você sabe aonde está situado e como que os outros se comportam dentro desse contexto sociopolítico-econômico. Então você, de alguma forma, tem que limpar esses olhos de Poliana exagerados. É bom. É uma proteção para não ter o arrastamento da correnteza que te leva para qualquer lugar. O livro maravilhoso do Michael Ende, Espelho no Espelho, o segundo conto fala de uma pessoa que está prestes a casar, mas ela mora num labirinto. Olha que imagem linda. E para ser feliz, você tem que sair do labirinto. E a missão dele é justamente encontrar a amada e sair do labirinto. Só que ele carrega uma túnica, uma cauda de dragão atrás dele, onde todas as pessoas que moram no labirinto vão depositando coisas. Metais, até fogão depositam, cruz, cachorro morto. E ele, carregando esse peso atrás dele, de toda a comunidade que ele vive, ele acaba não conseguindo cumprir a sua missão, a sua tarefa, que ele achava de início muito fácil. Como é que você vê esse conto maravilhoso do Michael Ende e a cauda em Libra? É exatamente isso, no que você vai ter essa empatia extrema com o outro, você pode absorver problemas que não são seus e se tornar um ser pesado. Um ser pesado que não vai ao encontro do seu processo de individuação, que é o que vai tornar você realmente feliz, que é encontrar esse eu superior dentro de você. Que é a cabeça em Áries. Que é a cabeça em Áries. Então, não só existe uma força de arrastamento que te puxa, como você também tende a arrastar lixo alheio. Sim, e a questão da cauda em Libra é que se você fala não, não é só questão de agradar o outro, você fica um pouco com dor na consciência, se achando egoísta, que é o Áries que não tem nada a ver com você, né? Essa questão egoísta. E na verdade você precisa ser um pouco egoísta, entre aspas, num bom sentido. Você precisa saber dizer sim para a sua individualidade e não para o que vai te tirar desse seu centro, desse seu self. Então, existem formas de você ajudar os outros que não é carregando as coisas na sua cauda, que nem o conto do Michael Ende, mas às vezes você ajuda falando não. Você não se prejudica e não prejudica o outro. Olha, porque às vezes ele precisa daquele não. Isso. Às vezes precisa muita coragem para dizer não a uma pessoa que se ama. Muita, nossa, é difícil. E a gente que tem muita empatia, a cauda em Libra tem muita empatia com o outro, a hora que você diz não e vê o outro sofrer, você sofre junto, até mais às vezes. Então, nós podemos dizer que a cauda em Libra, uma frase que poderia sintetizar é invasão de privacidade. Você acaba não tendo privacidade na tua alma. Você está sempre sendo solicitado. Precisa realmente colocar uma catraca, para não ser uma catraca seletiva, em virgem. Em virgem. Compra a catraca seletiva em virgem. A gente tem que aprender com o signo que vem antes, ter feito a lição de casa do signo que vem antes e aprender com o nosso oposto, que é Áries. Que Áries sabe falar não muito fácil, né? Sim, tranquilamente. Fantasiar o mundo, a falta de consciência política, tende a fantasiar o mundo na ânsia de ser feliz. Então essa pessoa, na ânsia de ser feliz, associa-se com a farsa, porque ela nega-se a ver o que é. Ela só vê a embalagem, ela só quer ver aquilo que é bonitinho. Bem Libra, né? Libra. Libra é o reino das aparências, da maquiagem, né? Impressionante. O desejo compulsório de ser aceito. Você tem isso, né? Tenho. Doutora. E gosta de ser reconhecido. Que feio, hein? Fazer o quê? Olha, mas olha o que acontece com isso. Leia bem. Eu sei, eu já estudei bastante. A atiça, não vem falar que sabe que é pretensão. Já estudei bastante. Atiça o feroz contra-ataque
das forças diabolizantes da rejeição. Quanto mais você tenta agradar, parece que as forças, a rejeição se apresenta cada vez mais. Que impressionante, né? Difícil lidar com isso. Porque isso, de alguma forma, oprime a alma. É. Você fala, pô, eu estou me dedicando, me doando tanto e olha o que eu recebo de Mas volta. você vê, às vezes você está se dedicando e doando uma coisa que a pessoa não precisa, porque se você é iludido em relação ao outro, às vezes você está lá dando um monte e não é aquilo que a pessoa precisa. Então existe... Lógico que vai vir uma rejeição contrária. Entendi. Então você, quem tem cauda em Libra, precisa ser mais criterioso na forma de compartilhar o seu melhor. Quem tem cauda em Libra, a gente poderia dizer, ousar dizer, que tem uma facilidade enorme para dar pérola aos porcos? Precisa tirar a venda dos olhos. Aprender com o signo seguinte, que é o escorpião, que penetra nas profundezas e vê a essência que está atrás das coisas. Perfeito. Só que você vê... A essência atrás da aparência. Onde está a cauda, a gente tem dificuldade de ir para frente, a tendência é voltar. O próprio movimento da cauda é retrógrado. Sim. Então, tem que ir para escorpião, mas, é extremamente difícil fazer isso, porque você tende a retornar onde você estava. Ou até voltar para a casa 5, para a casa 4, enfim. Voltar para o que era antes, que é uma região que você domina, lhe é mais familiar. É difícil ir para frente, no fundo, né, Cris? Olha, eu acho que, na verdade, a gente vai acabar sempre na questão que a gente colocou da cauda em virgem. Deixar na mão de Deus. Porque todas as caudas você vai ficar lá arrumando jeito de fazer as coisas do seu jeito. E justificativas para fazer as coisas do seu jeito. Então, é meio que zerar. Deixar na mão de Deus e seguir a sua intuição. Fazer o que realmente a sua intuição mandar. Oscilações e intempéries. Mais uma pergunta bastante pessoal. Você já amou profundamente? Sim. E esse amor profundo e total que você teve, eu vou chamar de total, por que ele aparentemente não vingou? O que aconteceu? De quem é a culpa? A gente sempre tem culpa, né? Tudo que dá errado não é culpa, é responsabilidade. Você culpar quem está fora é uma besteira. Você tem que olhar para dentro e ver o que você fez de errado. Eu vejo que tem essa questão aí de você não enxergar o que o outro é exatamente, o que o outro precisa. Às vezes o outro tem outra necessidade, você está dando algo que não precisa e que vai até irritar. Então, eu acho que é esse olhar iludido. Você tende a apostar em valores que não estão em jogo. Você aposta no outro que ele tem determinado caminho, só que esse caminho que você está projetando nele não pertence ao outro. Às vezes é no sentido até oposto. É não enxergar o outro como ele é. Como o Libra, a cauda em Libra não se enxerga como ele é, ele idealiza o outro e não enxerga o outro como ele é. Então é muito difícil você dar o que o outro realmente necessita. Você dá segundo os seus critérios da realidade que você cria. Porque quer ver tudo sempre bonitinho. Como esquivar-se de um campo de influências sutis e maquiadas que você não consegue enxergar? Então, se está maquiado, você só vê, principalmente quando a maquiagem é carregada, você não consegue ver o que está por trás da maquiagem. E é interessante que você é dermatologista, né, doutora? Uhum. A angústia de tentar promover a paz e a harmonia em ambientes onde fervilham hostilidades. Isso já causou muito sofrimento em você? De você tentar apagar o fogo em pleno incêndio, onde a maioria está jogando mais carvão e você está tentando jogar baldinho d'água? Desde criança. E aí? Ué, não tem como. Você tem que entender que a desarmonia existe, que a dissonância existe e aceitar que aquilo está acontecendo e ficar bem com aquilo. Se você tentar corrigir uma coisa que está além das suas possibilidades ou que é para acontecer daquele jeito, você vai passar mal, não tem jeito. Aceitação.
das dissonâncias e das desarmonias. Mas se não chega um momento, me conta, seja sincera, na sua vida pessoal, não chegou um momento que você sentiu esse dilaceramento da alma e falar, mas que posição eu posso assumir numa situação tão belicosa, tão beligerante, tão violenta, tão agressiva? O que eu faço no meio desse tiroteio? Já sentiu isso? Já é horrível, porque você fala assim, ok, tem essa situação horrorosa, desarmônica e eu não posso fazer nada porque é assim e tem que ser assim. É muito difícil você ficar em paz com isso. Então, os fracassos nas relações têm como nota-chave as limitações para perceber-se e perceber o outro. Essa é a base da cauda. A pessoa não se enxerga, por mais que ela tente, e não consegue perceber o que o outro é na verdade. É sempre um jogo de projeções. Principalmente com os que estão bem próximos, porque Libra são relações de intimidade, sociedade, matrimônio, né? Então, quem tem cauda em Libra precisa aprender a julgar corretamente. Não no sentido de condenar, nem de sentenciar, mas fazer um juízo. Como dar nota para um aluno? Que nota esse aluno merece pelo seu desempenho? Quem tem cauda em Libra tem tendência a dar uma nota alta para o mau aluno e uma nota baixa para o melhor aluno, porque faz um juízo equivocado. Você já fez isso muitas vezes? Já. Chutou o bom cachorro e ficou com vira-lata? Já. Mas eu acho que o importante é você ter uma pergunta e sempre em mente. Eu estou enxergando a realidade como ela é? Boa. Uma pergunta para fazer sempre, né? É para fazer para você mesma. Isso que eu estou enxergando é uma idealização minha ou isso é real mesmo? Perfeito. Obrigado, doutora. Obrigada a você. Valeu. Show. E aí, Ricardo Leme? Beleza? Aterrissou bem? Tranquilo. Tranquilo? Maravilha. Então nós estamos falando sobre esse nodal delicado, cauda em Libra, cabeça em Áries. Se eu não me engano, você também é possuidor desse eixo nodal. Sou possuído por ele. Você é possuído pelo eixo nodal. A gente entende que uma tarefa para você fluir nesse eixo e ir em direção à cabeça, ao nó do norte, que está em Áries, é, sem dúvida, seguir o instinto de doar-se. Doar-se por inteiro, como disse a doutora agora há pouco, e a Maria Gabriela também. Mas com discernimento, ou seja, aprendendo a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Parece simples fazer isso, né, Anjo Bom? Mas qual é o segredo para você não trocar e acabar dando a Deus o que é de César e a César o que é de Deus? Não sei se é um segredo, né? E se existe uma forma-chave de solucionar isso, mas a questão dessa realidade de como o passado nos afeta, ou de como as forças que vão contra o movimento que nós queremos fazer nos afeta, especialmente quando o nó do sul está em Libra, a gente precisa prestar muita atenção que esse é um dos eixos mais trabalhosos de serem elaborados, né? Ao mesmo tempo que é trabalhoso, um dos eixos mais iniciais, né? É um eixo para iniciante, quem está começando a sua caminhada. E todo começo de caminhada você precisa ter uma ação, uma atitude. E as forças de Libra, a despeito das hierarquias serem chamadas dinamês, que movem, ou virtudes, que também dizem respeito a uma virtuosidade, uma força no movimento, elas assimilam contra-forças gigantescas, né? Você observa que Saturno, que é uma força que restringe o movimento, fica exaltado em Libra. Então, toda tentativa de um movimento a partir de Libra desperta a mesma força de resistência para que aquele movimento não aconteça. Então, isso que a gente está falando, que acontece por empatia, simpatia, antipatia com o outro, e que prende o nosso ser, diz respeito a isso. Forças, no fundo, satânicas, saturninas, que fazem de tudo para que você não se mova em direção a um processo de individualização.
E os relacionamentos, as expectativas que os outros têm de nós, os nossos próprios medos e as nossas necessidades de agradar aos outros, são a síntese final dessas forças saturninas ou satânicas que impedem o nosso movimento. Então é importante que a gente tenha muita clareza sobre o que nós somos e muita clareza sobre aquilo que nós queremos realizar na vida, para que esse nó do sul em Libra não nos paralise. Porque você disse bem, a tendência dele é que ele nos paralise. São tantos acordos, são tantos equívocos, tão bem demonstrado nesse filme do Mickey Herc, Angel Heart, coração de anjo, né? Uma tradução terrível, que foi para o português como coração satânico. Na verdade, ele encontra com Lúcifer, que é justamente esse anjo que na mitologia bíblica é um anjo que está ligado ao planeta Marte. E que, veja, por ele ter tido uma atitude de acordos equivocados, ele é levado por Lúcifer, ele é levado à força a Áries. Por acordos equivocados que ele fez no passado, ele é arrastado por um diabolismo onde ele perde o controle sobre a própria vida. Porque ele nunca soube escolher o caminho dele. Ele escolheu o caminho daqueles que tinham expectativas sobre ele. Ele queria agradar todo mundo. Ele queria agradar os amigos que o queriam com ele, as pessoas que tinham seus desígnios, né? Então, até que a gente consiga se libertar dessa necessidade de agradar ao outro, que não é simples para quem tem um nó do sul em Libra, a chance de você ter um encontro saturnino, satânico ou de imobilização é gigantesca. E, consequentemente, a chance de ser impulsionado por forças lucíferas também é gigantesco. Então veja como é importante, quando você se percebe com esse nodo, com alguém nas suas proximidades, próximos, né? Com esse nodo, aprender a tomar a vida nas próprias mãos. Aprender a realizar um egoísmo, que é um egoísmo, não aquele egoísmo pejorativo que não está aí para nada, mas aquele egoísmo de desenvolver minimamente um amor próprio, para que você não acolha aqueles que estão à sua volta por carência ou por necessidade de ser reconhecido por eles. Não é simples isso. Não é simples isso. E às vezes a melhor atitude de amor próprio é justamente o que vocês estavam discutindo há pouco, é falar não. Né? E esse não pode ser dito de inúmeras formas, mas principalmente pelos acordos que a gente está realizando no dia a dia. Anjo bom, você que é um anjo e especializado em hierarquias celestes, que você tem uma convivência íntima com essas hierarquias, tem alguns elementos astrológicos que convidam a uma meditação maravilhosa e que, na verdade, essa meditação não permite que você chegue a uma conclusão. Você só aprofunda o nível de conhecimento, mas não é possível ter uma ideia final conclusiva. Me diz como é que pode isso astrologicamente. Vamos imaginar Libra isoladamente. Libra são os senhores da individualidade, né? Personalidade. Já aparenta uma contradição. Libra, que é o signo do outro, do casamento, é regido pela hierarquia da individualidade, aonde nós temos Satanás. Saturno se exalta. Saturno se exalta. Do outro lado, que eu tenho que ir, se eu tenho a cauda em Libra, está Áries, regido por Marte, Lúcifer. que é Lúcifer. Ou, muito como muitos chamam, aquele que diaboliza, aquele que divide, aquele que separa. Então, eu quero unir e tenho que ir em direção daquele que separa. Eu tenho que construir minha individualidade num signo que rege as relações. Cara, é de tirar o fôlego. É um diabolismo duplo, né? Um que restringe em Libra, porque ele atemoriza, Saturno toma você pelo medo, te bloqueia, te obstaculiza. E outro que te inflama, que te estimula. Vai, faz mais. É um eixo extremamente diabólico. E aí que, do ponto de vista do estudo mais aprofundado da astrologia, principalmente embasado numa filosofia, a gente fica muito surpreso quando, a partir de uma hierarquia angelical, né, a partir da hierarquia dos arcanjos em Capricórnio,
nós acessamos a informação de que um desses arcanjos, aquele que mais se desenvolveu e que recebe esse nome, o Cristo, teria o seu veículo mais denso atualmente operando a partir de Libra. Olha que informação maravilhosa. Um referencial que tendo estabelecido uma relação com as forças lucíferas e satânicas, que teve a autoridade de, em corpo de homem, pronunciar Vade retro Satanás, então nos dá autoridade para pronunciar e entender do que se trata, se localizar justamente em Libra, que é um portal do diabolismo por onde ele adentra a Terra. O portal do diferente, o portal de tudo aquilo que não sou eu, que pode me assustar, me paralisar ou até me estimular. Ou até te crucificar. Ou até me crucificar. Então, na medida em que a gente estabelece uma relação de entendimento, de amizade, de interesse por forças de natureza espiritual que também habitam essa realidade libriana, minimamente a gente pode estar amparado nos acordos que sejam lícitos e nos acordos que nós devemos evitar, para que na justa medida a gente realize aquilo que nos cabe, né? Amar ao próximo, Libra, como a si mesmo. Áries, sem essa relação de amizade nesse eixo, você é tomado pelo diabolismo. Você ama o próximo por carência, porque você quer que ele goste de você, é um amor por conveniência. E você ama a si mesmo porque você quer se garantir num mundo onde existe uma selvageria, uma atitude lucífera na forma de amar a si mesmo. Veja, o diabolismo pode estar nessas duas extremidades desse aparente amar, que é egoísta dos dois lados, é por necessidade. Então, até que a gente alcance o interesse genuíno por aquilo que nos cabe, os nossos acordos tendem a ser equivocados. E desenvolver a força para que os nossos acordos sejam corretos e que a gente esteja no local correto é por inspiração e admiração daqueles que conseguiram fazer um caminho minimamente coerente, né? Quando a gente estuda Roden e observa aquela história no livro As Estratégias de Lúcifer, quando Lúcifer se encontra com um avatar, talvez a gente possa olhar para a imagem desse avatar na história como um ser que tem um nó do sul em Libra e que deixa Lúcifer perplexo com os convites dele e até num estado de repugnância quando ele observa o avatar onde ele se encontra e o trabalho que ele está fazendo. Então, se a gente puder ser silenciosamente coerente e se esvaziar da necessidade do reconhecimento, das expectativas, talvez essa cauda em Libra ela se torne como a cauda de um avião ou como a cauda de uma ave que possa bater e não te prender, e não a partir de onde o Satã possa te pegar e te segurar. Ou até como a cauda de um peixe que é um propulsor. Olha só que interessante. Legal que você tenha falado de virtude e dinamis. Porque virtude, às vezes a gente esquece isso, vem de virtus, Força. de viril. Viril. Há uma coisa marciana e solar na virtude. É uma força de caráter. E muitas vezes quem tem a cauda em Libra fraqueja no caráter. Não consegue manter a sua opinião, aquilo que a sua intuição diz como certo, porque os outros a coagem. Que horror, né, Anjo Bom? Chato, né? É feio, né? Quando a gente vê, fica feio, né? É um desafio terrível, né? E dinamis, aquilo que coloca em movimento, né? O dinamismo. Veja que é sensacional observar o signo de Libra, independente desse nó do sul, da cauda que a gente está analisando, no sentido dessa realidade funcional, né? Porque como que esse movimento acontece a partir de um signo, o único deles que não tem a representação de um animal ou de uma força vitalizada, é um símbolo de um objeto estático. O que nos move, então, se não há uma vida motriz naquela balança? O que esse signo nos convida? Que balança é essa? Que dinamismo é esse?
É como se fosse um signo a partir de onde a gente fosse convidado a reconhecer no outro uma parte de si que foi esquecida. Bonito, hein? Então você vê, na homeopatia você tem essa questão a cura pelo semelhante, né? Então você está com uma doença e homeopaticamente eles te oferecem uma medicação semelhante, Ao próprio sintoma. não é? E quando aquela semelhança chega no sintoma, é como se você despertasse por uma semelhança vibratória de algo que você está em excesso ou em carência. A homeopatia trabalha, a mesma medicação pode trabalhar por excesso ou por carência, porque ela quer restabelecer um equilíbrio, né? A atração dos diferentes, a atração entre os dois polos. Olha que interessante. O que significa essa atração? É o próprio poder do amor e da síntese que busca que você componha algo que você ainda não é e que a partir do outro você possa acrescentar a si mesmo. Duas visões de um mesmo princípio, que aparentemente paradoxais, contam a mesma história, né? Todo esse dinamismo, e talvez o paradoxo seja uma grande vitamina, um grande combustível para esse dinamismo, diz respeito a esse impulso libriano, né? Que diz muito respeito a tudo aquilo que eu não sou e, ao mesmo tempo, a tudo aquilo que eu posso ou poderia ser, na dependência de como eu atuo a partir dele. E tudo que eu poderia ser está plasmado no outro. Exato. Ele traz um índice de tudo aquilo que eu poderia ser. É um livro aberto do que eu poderia ou até deveria ser. E que a partir do meu interesse ou indiferença, eu vou ou não introjetar, eu vou ou não aproveitar, eu vou ou não me frustrar. Tem muita gente que vai para um relacionamento com um monte de expectativa. Essa pessoa não está indo para um relacionamento. Você precisa ir para um relacionamento como se fosse o fim da picada. Todo relacionamento deveria iniciar como se você chegasse ao fim da picada. Não existe um caminho dado aonde você tem a esperança ou a expectativa de que aquilo vai acontecer de uma forma saudável. O relacionamento é a abertura de picadas. Então, como é isso? Quando você chega no fim da picada, você não quer mais? Você não está disponível para abrir picadas? Então, o seu nó do norte em Áries não acontece. Porque o nó do norte em Áries é justamente a habilidade do exercício de abrir picadas, que é quando acaba aquela trilha do mato e você precisa fazer alguma coisa. E se você volta atrás, você simplesmente e provavelmente vai encontrar a mesma situação que você deixou de resolver no passado, com outra qualidade de apresentação. Você vai levar a picada da cauda. Exato. Exato. Muito interessante isso, né, Jubão? Como o destino é sempre perfeito, te oferece o melhor. Precisa apenas ter olhos de ver. Isso. A serenidade para receber o impacto do destino em cima de um planejamento que você almeja, ela é fundamental. Senão você se revolta, se nega. Então, no relacionamento existem, vamos separar dois níveis, tem infinitos, mas vamos pegar dois bem caricatos. O relar, uma encostadinha, e a relação que te leva até uma intimidade absoluta. Então, voltando a Saturno que fica forte em Libra. Saturno governa os extremos, a pele e o osso. Qual é a diferença de um relacionamento de pele e um relacionamento de osso, onde você vai no âmago do outro? Se eu for no âmago do outro, eu chego no âmago do meu eu? Chega, chega. Mas que bonito que você fez, Oswaldo. Primeiro você resgatou na relação o relar, o que é uma impossibilidade para a maioria dos seres encarnados, né? Segundo, você colocou Saturno na expectativa, na possibilidade sintética mais interessante, da superfície e da profundidade. E você desvendou para a gente também o porquê de os relacionamentos superficiais conduzirem ao sofrimento e o porquê dos relacionamentos profundos produzirem a sustentação, a verdade e a germinação de algo interessante para a humanidade. Porque a profundidade saturnina, o compromisso, a disciplina e o respeito saturnino, independente de futuramente carecerem da experiência uraniana e da sua transcendência, ele consiste num degrau importante
para que o humano se erga até essa porta ser aberta, né? Que bonito essa coisa. Relar e relação. Esse relação tem tudo a ver com o relar. Não me ocorria isso. É que você tem 3 planetas em Gêmeos, eu tenho 2 planetas e a cauda, gera uma turbulência mental. Uma turbulência no bom sentido, né? Um brainstorm. Muito bem, continuando então. Quem tem a cauda em Libra precisa aprender a interagir. É o que ele falou sobre a ação, o dinamismo e corresponder, sem se misturar com a outra resposta, sem confundir parcelas e fatores com a totalidade e clarear o contorno das coisas. Não ficar com uma coisa meio impressionista, meio Renoir, meio Monet, que as figuras se diluem no espaço infinito da paisagem, que é lindo, é maravilhoso, mas não pode ficar só nisso. Por isso que o signo anterior, Virgem, é o signo capaz de dar o contorno perfeito das coisas e não confundir. Precisa fazer a experiência virginiana. Urge, então, politizar a consciência, para entender que todas as relações são relações de poder. Michel Foucault, que é Libra ascendente Escorpião, escreveu um livro fabuloso chamado Microfísica do Poder, que fala como efetivamente o poder não está nem no sujeito A nem no sujeito B, mas na relação entre os dois. É lindo transferir a noção de poder para o movimento relacional. Não é fantástico isso? Eu acho demais pensar, porque é comum quando a gente fala em relação de poder, a gente pensa num poder poderoso, né, de alguém que exercita o poder. Mas tem esse poder do eu posso, do poder ir, poder fazer, que é um poder mais simples a partir de onde a gente pode começar, né? Como está o meu poder? Que é essa liberdade de atuar, né? Sim, até de gerar a dinamis. Gerar movimento na balança, que aparentemente é estática. Envolver-se sem se deixar carregar. Não é para ficar indiferente ao outro. O amor que você tem, o interesse que você tem pelo outro deve permanecer. Mas você tem que entender que não é bom carregar o karma alheio. Não leva o karma dos outros para casa. Não é bom, não é aconselhável. Porque até ele pode contaminar toda a sua família. E desenvolver o sacerdócio a serviço do amor e do belo. Então, servir não aquela pessoa, eu vou amar aquela pessoa. Trabalhe o amor no sentido amplo do conceito da substância amorosa, da energia amorosa e do belo também. Não fulaniza, não particulariza, leva isso para o universo. Essa sua vontade de doação e de ajudar para que todos sejam felizes, é só você não endereçar a esse ou aquele. Transforma isso no seu modo de ser. É muito diferente. Você não está sendo para alguém. Você está pondo em movimento esse poder que já habita em você, porque você tem a cauda em Libra. Cultivar a regência sobre o temperamento, manter-se no eixo da balança, não é tirar o movimento, mas é manter o eixo para não pender muito, mesmo diante da estupidez e da ingratidão. Então me diz uma coisa, Anjo Bom, pessoalmente. Quando você está diante de uma pessoa extremamente sem noção, como eu, por exemplo, como é que você mantém seu equilíbrio? Eu vou fazer exatamente o que me cabe. Eu vou dar um passo em sua direção. Você deu um passo em minha direção, eu dou um outro passo na sua direção. Eu dou um passo em sua direção e proponho algo e percebo que você está distante daquele algo que eu proponho, observo o seu movimento, questiono o meu e vejo se eu devo mudar. Mas se eu percebo que o seu passo aprofunda um estado de carência, um estado de necessidade, um estado de afastamento da verdade, eu permaneço na minha posição. Até que exista a possibilidade de um novo diálogo, de um novo encontro.
Não faça mais do que aquilo que lhe cabe se não houver uma relação verdadeira de coerência entre você e aquele outro com quem você compartilha algo. Toda estranheza pede não uma atitude que vá além no sentido de convencer o outro. Observa o movimento do outro. O outro é coerente com o que você fala. O outro traz algo diferente do que você propõe. E você pode melhorar? Você melhora, você muda. O outro não muda e afunda? Não se mova. O outro muda e caminha ao seu lado e afunda, vai junto com ele até a profundeza dos infernos. Se há coerência, andar junto é melhor do que andar sozinho. Se há incoerência e desatino, pare onde você está. Sempre observando a biografia. Como ela se compõe? Saudável, interessante, bacana, cheia de luz, com alegria? Esse caminho é interessante. Tem coração? Esse caminho é interessante. Caminho para as trevas? Tenho que parar e repensar minha forma de ser. Então tem uma contínua aferição de para onde aquela relação te conduz. Ela te raspa? Ela te engrandece? Ela é junto? Ou ela é junto, mas é bom só para um? Veja, é uma aferição que talvez careça de um virgem, de um capricórnio, para ter a justa medida do que está sendo encaminhado, do que está sendo construído. Mas também você não pode adentrar uma relação onde um outro se aproxima de você de uma forma completamente inconsequente. Essa inconsequência pode acontecer na medida em que você se mostra permeável, deixa aquilo chegar em você. Mas aquele permeabilizar te envenena? Para. Para onde você está. Se desculpa, aponta. A pessoa se percebe envenenando? Percebe. Mais uma chance. A pessoa não se toca? Afastamento, resguardo. Né? A relação é uma arte. Né? A relação é, talvez, a obra de arte mais interessante que possa haver. E na medida em que você se torna digno, até as forças da natureza vêm em seu auxílio. Por que você acha que num filme de Tarkovsky o vento aparece quando ele precisa? Porque ele merece. Porque ele é digno. E o ser que é digno, ele move a natureza e ele é acompanhado pelas hierarquias. Está muito em moda falar em relação tóxica. Você diria que quem tem a cauda em Libra tem uma inclinação para entrar em relações tóxicas? Certeza. Cauda em Libra, estágio primário, é encrenca, é acidente, é perder-se, é se preocupar com o que o outro espera de você, é Maria vai com as outras, é medroso, precisa muito tempo para se autoafirmar na vida e paga caro acordos estúpidos feitos. Então, por mais que seja uma possibilidade grande de estabelecer uma comunhão aberta com tudo aquilo à sua volta, tem seu preço elevadíssimo quando o acordo é estúpido. Pode sequelar, pode intoxicar ao ponto de lesar o próprio organismo. Legal. Que difícil, né? Então imagina uma pessoa que tem a cauda em Libra e é cristã e tem que amar o próximo, como a si mesmo, como você bem disse. Só que ela vai amar o próximo e encontra obstáculos, toxicidade, envenenamento. Caramba, hein, Anjo Bom? Que loucura. A saúde, assim como o amor, é um tecido todo inclusivo. Né? A saúde não exclui a doença. A saúde, ela comporta dentro de si a doença. Então, o ser saudável, ele não é o ser que pensa que a doença é o contrário de saúde. Ele é o ser que reconhece a doença e quando ele percebe o ser adoecido ao seu lado, ele se compadece. Ele lança sobre esse ser, a partir do seu olhar, o bem-querer, a torcida para que o melhor aconteça. Por quê? Porque ele conhece aquele adoecimento não por repúdio, não por repugnância, mas por saber do que se trata. E acolhimento. Aquilo faz parte da saúde dele. Pai, perdoe, porque não sabe o que fazem. Ele sabe, então ele pode perdoar. Se você ainda não sabe, você repudia.
até que você consiga crescer ao ponto de incluir aquilo, sem impor a sua forma de ser, e respeitando o tempo, ainda que retardado, desse bando de sem noção que demora e que se atrasa. Então eu posso achar que tem um sem noção, um retardado? Posso. Mas eu não posso deixar de realizar o meu bem-querer. O meu interesse genuíno como aquele pai que sobe no alto da casa esperando que o filho retorne. Nós somos o micromundo das parábolas também. Então dentro de nós e dentro das nossas relações, elas precisam ter essa vida. Em cada relacionamento, porque você pode em alguma oitava ser o pai desse ser afastado, desse sem noção. E se o seu bem-querer não está lá, esse filho não vai ter o sinal subliminar que daria a possibilidade dele voltar, dele lembrar. Ou se ele retornar sem você estar preparado, ele pode voltar e ir embora. Olha que terrível. Aí é pior ainda para você. Não é nem só o problema dele, agora você arranjou um problema. Então, chegando aos finalmente dessa reunião, é importante para quem tem o nó do sul em Libra discernir entre o tempo da ação, o tempo da respiração, da pausa e o tempo da reação. Não pode trocar os tempos, não pode ser precipitado. Se você for precipitado, você não chega em Áries, porque a precipitação é um defeito de Áries. Você tem que ir para Áries chegar nas qualidades arianas e não nos defeitos. Através de Libra, você deve buscar as virtudes arianas, a noção do tempo exato. Saber quando dizer sim e quando dizer não. E ter coragem para as duas coisas. Firmeza para as duas coisas. Às vezes Libra é um signo titubeante. Será que é isso mesmo? Será que eu estou certo? Aprimorar a percepção dos contornos, da porosidade da pele e da alma nas inter-relações. Minha pele é porosa, a pele da minha alma é porosa. O que entra e o que sai? Como é que eu estou lidando com isso? Doar-se sem expectativa de qualquer retribuição. Isso. Meu Deus, que difícil. Porque é a própria expectativa de retribuição que te vincula às forças satânicas. A expectativa de retribuição é querer a afirmação de que você está correto. E de que o outro valide a sua bondade. Roubada. Roubada. Não dá pitaco se não pedir a sua opinião. Cala a boca. Pediu ajuda? Vai junto. Certo. Então a cauda em Libra pode correr o risco de pecar por se intrometer onde não foi chamado. Opa. Caramba. Encarar a traição e a própria difamação sem cair nas teias luciféricas, demoníacas e até satânicas do ódio e do rancor. Senão vai nascer com a cauda em Escorpião na próxima encarnação. Tem sempre como piorar. Precaver-se do baile de máscaras da vida social. Quem tem a cauda em Libra e já investiu muito na vida social, conforme algumas pessoas que a gente conhece, vai quebrar a cara, né, Gilmão? Festa, passeio, esquiar nos Alpes, meu, vai bater a cara numa geleira. Se for muito cara dura, não quebra. Cara de pau, né? Não tem cara de pau. Não quebra. Não quebra. Enxergar além das aparências e conveniências. Porque às vezes o correto a ser feito não convém a ninguém, só a Deus. E a tua intuição diz, isso é o que o Deus deseja nesse momento, mas está todo mundo contra. E aí, anjo bom? Isso é praticamente impossível. Enxergar além das aparências e das conveniências. Você precisa ter um tipo de epitélio, né? Que está muito além daquilo que a gente alcançou enquanto ser humano, né? Porque o que a gente tem para tomar decisão são as aparências. E as conveniências. São as conveniências. Então como fazer isso? É preciso que o nosso epitélio do oratório esteja muito
hipertrofiado para que a gente seja tocado por alguma informação que transcenda a aparência e conveniência, para que a gente seja inspirado, para que a gente seja elevado a não entrar em roubada. Não é simples, né? Não. Muita oração. Acho que a oração nos Ajuda. permeabiliza. É o devocional. O devocional hipertrofiado em algum grau, não apenas, mas em algum grau, eu acho que ele nos sensibiliza a esse olhar além das aparências e conveniências. Dificílimo. Tomara que a gente chegue um dia, né? Exercitando. Estamos buscando esse exercício. Segundo Max Heindel, o que não pode acontecer é a gente desistir. Anjo bom, gratidão. Linda Obrigado. a sua participação, parabéns. Nossa, você potencializa isso tudo, né? Obrigado. Nós. Trabalho é aquariano, é coletivo. Obrigado, pessoal. Estamos no final dessa reunião. Aguardamos a próxima, na próxima quinta-feira. Desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Muito obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.